independência. Em 14 de maio de 1948, um dia antes do fim do mandato britânico, a Agência Judaica proclamou a independência, nomeando o país de Israel. No dia seguinte, 5 países da Liga Árabe, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, apoiados pela Arábia Saudita e pelo Iêmen, invadiram o território do antigo mandato britânico da Palestina, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Marrocos, Sudão, Iêmen e Arábia Saudita também enviaram tropas para ajudar os invasores. Após um ano de combates, um cessar-fogo foi declarado e uma fronteira temporária, conhecida como Linha Verde, foi estabelecida. Os territórios anexados da Jordânia tornaram-se conhecidos como Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza. Israel foi admitido como membro das Nações Unidas em 11 de maio de 1949. Durante o conflito de 1948, 711 mil árabes, de acordo com estimativas das Nações Unidas, ou cerca de 80% da população árabe anterior, fugiram do país. O destino dos refugiados palestinos de hoje é um grande ponto de discórdia no conflito Israel-Palestino. Em retaliação, os governos de diversos países árabes e muçulmanos iniciaram uma política de perseguição e expulsão de suas populações judaicas, que resultou no êxodo de cerca de 700 mil pessoas, a maioria absorvida por Israel, entre o final da década de 1940 e o início da década de 1970. Nos primeiros anos do Estado, o sionismo trabalhista, movimento sionista liderado pelo então primeiro-ministro David Ben-Gurion, dominava a política israelita. Esses anos foram marcados pela imigração maciça dos sobreviventes do Holocausto e um influxo de judeus perseguidos em terras árabes. A população de Israel aumentou de 800 mil para 2 milhões entre 1948 e 1958. A maioria dos refugiados que chegaram sem posses e foram alojados em campos temporários, conhecidos como Ma'abarot. Em 1952, mais de 200 mil imigrantes viviam nestas cidades-tenda. A necessidade de resolver a crise levou Ben-Gurion a assinar um acordo com a Alemanha Ocidental, que desencadeou protestos em massa de judeus, que eram contrários à ideia de Israel fazer negócios com a Alemanha. Durante a década de 1950, Israel foi atacado constantemente por militantes, principalmente a partir da faixa de Gaza, que estava sob controle egípcio. Em 1956, Israel criou uma aliança secreta com o Reino Unido e França, destinada a recapturar o Canal de Suez, que os egípcios tinham nacionalizado. Apesar da captura da Península do Sinai, Israel foi forçado a recuar devido à pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, em troca de garantias de direitos marítimos de Israel no Mar Vermelho e no Canal. No início da década seguinte, Israel capturou Adolf Eichmann, um dos criadores da solução final, escondido na Argentina, e o trouxe para julgamento. O julgamento teve um impacto importante sobre a conscientização do público sobre o Holocausto. Eichmann foi a única pessoa executada por Israel, embora Jordan Janjuk tivesse sido condenado a morrer antes de sua condenação ser anulada pela Suprema Corte de Israel. Conflitos e tratados de paz. Ao longo dos anos, os países árabes recusaram-se a manter relações diplomáticas com Israel, não reconhecendo a existência do Estado judeu, e além disso, árabes nacionalistas liderados por Nasser lutaram pela destruição do Estado judeu. Em 1967, o Egito, a Síria e a Jordânia mandaram suas tropas até as fronteiras israelenses, expulsando as forças de paz da ONU e bloqueando o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Israel viu essas ações como um casus belli para um conflito, iniciando a Guerra dos 6 Dias. Israel conseguiu uma vitória decisiva nesta guerra e capturou os territórios árabes da Cisjordânia, faixa de Gaza, Península do Sinai e as colinas de Golã. Desde 1949, a chamada Linha Verde passou a ser a fronteira administrativa entre Israel e os territórios ocupados. As fronteiras de Jerusalém foram ampliadas por Israel
que incorporou Jerusalém Oriental. A Lei de Jerusalém, promulgada em 1980, reafirmou esta medida e reacendeu polêmica internacional sobre o Estatuto de Jerusalém. O fracasso dos Estados Árabes na Guerra de 1967 levou ao surgimento de organizações não estatais árabes no conflito, sendo a mais importante a Organização de Libertação da Palestina, OLP, que foi concebida sob o lema "A luta armada como única forma de libertar a pátria". No final da década de 1960 e início da década de 1970, grupos palestinos lançaram uma onda de ataques contra alvos israelenses ao redor do mundo, incluindo um massacre de atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972. Em Munique, Alemanha, Israel reagiu com a Operação Cólera de Deus, no decurso da qual os responsáveis pelo massacre de Munique foram encontrados e executados. Em 6 de outubro de 1973, no Yom Kippur, dia mais santo do calendário judaico, os exércitos do Egito e da Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. A guerra terminou em 26 de outubro com o êxito israelense, que conseguiu repelir as forças egípcias e sírias, porém sofrendo grandes perdas. Um inquérito interno exonerou o governo israelense da responsabilidade pelo conflito. Porém a insatisfação popular forçou a então primeira-ministra Golda Meir a renunciar. As eleições de 1977 do Knesset marcaram uma virada importante na história política israelense, quando o partido Likud, de Menachem Begin, assumiu o controle do governo, que até então era dominado pelo Partido Trabalhista. Mais tarde, no mesmo ano, o então presidente egípcio, Anwar el-Sadat, fez uma visita a Israel e falou perante o Knesset. Esta foi a primeira vez que um chefe de Estado árabe reconheceu o Estado de Israel. Nos 2 anos que se seguiram, Sadat e Menachem Begin assinaram o Acordo de Camp David e o Tratado de Paz Israel-Egito. Israel retirou-se da Península do Sinai e concordou em iniciar negociações sobre uma possível autonomia para palestinos em toda a linha verde. Um plano que nunca foi executado. O governo israelense começou a encorajar assentamentos judeus no território da Cisjordânia, criando atritos com os palestinos que viviam nessas áreas. Em 7 de junho de 1981, Israel bombardeou pesadamente o reator nuclear Osirak, no Iraque. Durante a chamada Operação Ópera, com fim de desabilitá-lo, a inteligência israelense tinha uma suspeita de que o Iraque pretendia utilizar este reator para o desenvolvimento de armas nucleares. Em 1982, Israel interveio na Guerra Civil Libanesa, destruindo as bases da Organização de Libertação da Palestina, que, em resposta, lançou ataques e mísseis ao norte de Israel. Esse movimento se desenvolveu para a Guerra do Líbano de 1982. Israel retirou a maior parte de suas tropas do Líbano em 1986, mas manteve uma zona de segurança até os anos 2000. A primeira intifada, um levante palestino contra Israel, eclodiu em 1987, com ondas de violência nos territórios ocupados. Ao longo dos 6 anos seguintes, mais de 1.000 pessoas foram mortas, muitas das quais por atos internos de violência dos palestinos. Durante a Guerra do Golfo em 1991, a OLP e os palestinos apoiaram os ataques de mísseis lançados contra Israel pelo líder iraquiano Saddam Hussein, na tentativa de provocar a entrada de Israel para a guerra. Em 1992, Yitzhak Rabin tornou-se primeiro-ministro. Ele e seu partido estabeleceram compromissos com os vizinhos de Israel. No ano seguinte, Shimon Peres e Mahmoud Abbas, em nome de Israel e da OLP, assinaram os Acordos de Paz de Oslo, que deram à Autoridade Nacional Palestina o direito de autogovernar partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A intenção era o reconhecimento do direito do Estado de Israel existir e uma forma de dar fim aos conflitos. Em 26 de outubro de 1994, foi assinado o Tratado de Paz Israel-Jordânia, sendo a Jordânia o segundo país árabe que normalizou suas relações com Israel. O apoio público dos árabes aos acordos foi danificado pelo massacre do túmulo dos patriarcas, pela continuação dos assentamentos judeus e pela deterioração das condições econômicas
O apoio da opinião pública israelense aos acordos diminuiu quando Israel foi atingido por ataques suicidas palestinos. Em novembro de 1995, o assassinato de Yitzhak Rabin, por um militante de extrema-direita judeu, chocou o país. No final da década de 1990, Israel, sob a liderança de Benjamin Netanyahu, desistiu de Hebron, assinando um memorando de River, dando maior controle da região para a Autoridade Nacional Palestina. Ehud Barak, eleito primeiro-ministro em 1999, começou por retirar forças israelenses do sul do Líbano, realizando negociações com a Autoridade Palestina, Yasser Arafat, e o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, durante a cúpula de Camp David 2000. Durante esta cimeira, Barak ofereceu um plano para o estabelecimento de um Estado palestino na faixa de Gaza e 91% da Cisjordânia, retendo porém o controle sobre todas as fronteiras e principais cursos de água, e anexando definitivamente 12% do Vale do Jordão, a região mais fértil da Cisjordânia, a favor de Israel, reservando-se ainda o direito de permanecer entre 12 a 30 anos em outros 10% dessa região. Yasser Arafat rejeitou o acordo, exigindo como pré-condição para as negociações a retirada de Israel para as fronteiras de junho de 1967. Após o colapso das negociações, começou a segunda intifada. Ariel Sharon foi escolhido como novo primeiro-ministro em 2001, durante uma eleição especial. Durante seu mandato, Sharon realizou seu plano de retirada unilateral da faixa de Gaza. E também liderou a construção da barreira israelense da Cisjordânia. Em janeiro de 2006, depois de sofrer um grave acidente vascular cerebral que o deixou em coma, Ariel Sharon deixou o cargo, e suas competências foram transferidas para o gabinete de Ehud Olmert. Em julho de 2006, um ataque da artilharia do Hezbollah a comunidades da fronteira norte de Israel e um rapto de 2 soldados israelenses desencadeou a Segunda Guerra do Líbano. Os confrontos duram por um mês até um cessar-fogo. Resolução 1701 da Organização das Nações Unidas, mediado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 27 de novembro de 2007, o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, concordaram em negociar sobre todas as questões e lutar por um acordo até o final de 2008. Em abril de 2008, o presidente sírio, Bashar al-Assad, disse a um jornal do Catar que a Síria e Israel tinham vindo a discutir um tratado de paz por um ano, com a Turquia como mediador. Isto foi confirmado por Israel, em maio de 2008. No final de dezembro de 2008, o cessar-fogo entre o Hamas e Israel acabou após foguetes serem disparados a partir da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Israel respondeu com uma série de intensos ataques aéreos. Em resposta, protestos eclodiram em todo o mundo. Em 3 de janeiro de 2009, tropas israelitas entraram em Gaza, marcando o início de uma ofensiva terrestre. Em julho de 2014, eclodiu outro conflito entre as forças militares de Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. A guerra, que durou quase 2 meses, matou mais de 2.000 pessoas, incluindo 70 israelenses. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas iniciaram uma ofensiva ao sul de Israel na fronteira com a faixa de Gaza. Eles reivindicam o ataque como sendo uma grande operação para a retomada do território. Em resposta, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu declarou guerra contra o Hamas. E aí? Gostou? Compartilhe. Deixe seu like. E torne-se membro, para ficar ligado na história com a gente.